Meus irmãos, graça e paz, boa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso de número 24. E antes de nós lermos o texto, gostaria também de parabenizar cada mãe que se encontra aqui presente, né? Deus continue abençoando vocês. Eu acredito que ser mãe é uma dádiva de Deus, né? Não é uma missão muito fácil, eu acredito, a partir do parto, e muito mais complicado, eu acho, na missão de ajudar o esposo no maior desafio de um casal, que é criar filhos, que é ensinar os filhos a temerem ao Senhor. E toda mãe, todo pai cristão tem essa responsabilidade. Essa é a grande realidade, não é isso? Acharam o texto aí? Marcos capítulo 7, a partir do verso de número 24, nós vamos ler até o verso 30, é um texto por demais conhecido, eu acredito, de todos nós que aqui estamos. O texto nos diz assim: Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo ou impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. Verso 26. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhes disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama, o demônio já havia saído. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, como assim tu tem feito dia após dia, como fizesse nessa manhã, a minha oração é que tu possa mais uma vez falar ao nosso coração, Senhor. Faça com que a tua igreja seja edificada através da ministração da tua palavra, como fomos pela manhã. Assim nós te oramos e já te agradecemos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e ele reina para todo sempre. Amém. No mês passado eu fui convidado a pregar em uma igreja por três semanas consecutivas. E uma pessoa em particular me chamou a atenção naquela igreja. Era uma senhora que ela sempre levava uma toalha enrolada na mão e chorava copiosamente durante todo o culto. E ao término da terceira ministração naquela igreja, aquela senhora me procurou e abriu o coração dela e disse por que ela chorava tanto, chorava copiosamente. Porque ela tinha um filho que se encontra agora no presídio do Serrotão. E apesar dela gastar todas as suas economias, ele quebrou o albergue, voltou para lá e vai passar mais 6 anos. Por que eu estou contando esse exemplo? Porque mães aflitas, elas estão por todos os lugares. E uma pergunta me vem à mente quando eu conto essa história para você. Por que as mães sofrem por seus filhos? Porque toda mãe responsável, e a maioria delas são assim, elas são pessoas, acredito eu, que têm plena consciência de que, humanamente falando, o maior tesouro que ela possui na terra são seus filhos. Então, antes de nós adentrarmos na exposição do texto propriamente dito, eu tenho algo a dizer aqui, principalmente aos filhos que estão aqui nos ouvindo ou nos acompanhando de forma remota aqui nessa noite. Se a sua mãe se preocupa com a sua vida eterna, se a sua mãe se preocupa com a sua salvação, ela não é uma alienada. Pelo contrário, ela tem os pés no chão. Porque as mães, elas são essas guardiãs de suas fontes. As mães, quando elas são responsáveis, elas só sossegam quando entendem que seus filhos tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 24 e para o verso 26, a parte B do texto que nós acabamos de ler, quando a palavra do Senhor diz aqui:
Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. O verso 26, a parte A no meu, talvez a parte B no seu, diz o seguinte: a mulher é grega, essa mulher que correu atrás de Cristo, a mulher é grega de origem sírio-fenícia. O que isso significa para nós? Primeiro, Jesus sai da região da Palestina e vai para as regiões de Tiro e Sidom, na Fenícia. Jesus está na região da Síria, em contexto, em território gentílico. A maioria aqui não eram mais judeus, mas eram pessoas que não tinham promessa de Deus sobre a vida deles. E Jesus vai para essa região. E o texto nos diz que, em primeiro lugar, vai ao encontro dele uma mulher sírio-fenícia, ou uma mulher cananeia. O que isso tem de informações para nós nessa noite? É que essa mulher ela não tinha pedigree de crente. Essa mulher, ao contrário de mim ou de você que aí está, ela nunca teve contato com o verdadeiro Deus. Ela nunca teve contato com a verdade. Um culto como esse para ela nunca participou. Ela não entendia na mente dela o que era sacrificar ao Deus verdadeiro. Ela não entendia o que os sacerdotes faziam quando entravam no templo, por exemplo. Ela não entendia, irmãos, o que Ana, como nos foi dito aqui nessa manhã, já tinha um certo conhecimento, mas ela não. Ela não sabia muito acerca do Messias. As festas que o povo judeu fazia não diziam muito ao coração dela, não falavam muito ao coração dela. Ou seja, ela era uma pagã. Ela era alguém que não tinha contato algum com o sagrado, com o verdadeiro. Ela não possuía esse discernimento. Ela não tinha esse entendimento. Ela era uma pagã, eu repito. Interessante isso aqui. Apesar de haver uma promessa sobre a vida dos pagãos, Salmo 87, verso 4, né? Apesar da Bíblia mostrar vários homens pagãos, várias pessoas que não tinham o sangue de Abraão serem salvos, como Naamã, como o povo assírio, entre outros, essa mulher ela não tinha esse entendimento pleno. E o que isso tem a ver comigo e com você? Você pode estar perguntando aqui nessa noite. Porque quando essa mulher olhava para a história da família dela, para a árvore genealógica da família dela, talvez como talvez você que se encontra aqui, você olhe para a sua família e você não consegue ver em toda a história da sua família um crente. Ou quem sabe pouquíssimas pessoas convertidas. E talvez as pessoas que lhe circundam, olhe para você e diga, sua família não tem jeito. A situação de seu filho é insolúvel, não há solução para a tua família, não há solução para a tua casa, não há solução para os teus filhos. Talvez seja exatamente isso que você tenha escutado. Mas sabe o que essa passagem me diz? Em primeiro lugar, e é muito claro isso, quando eu olho para o verso de número 24, eu vou reler, me permita, quando a palavra diz que Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas olhem que interessante, ele não pôde passar despercebido. O que isso tem a me ensinar nessa noite? Que o drama familiar dessa mulher, como também o nosso drama familiar, ele é conhecido no céu. Com certeza, o texto nos diz que Jesus queria passar despercebido. E aqui está a humanidade de Jesus explícita. Ele era 100% homem, 100% homem e 100% Deus. Eu acho que possivelmente Jesus estaria cansado, ou com fome, queria fazer uma refeição, queria descansar um pouco mais. Enfim, ele queria passar despercebido. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Por quê? Porque de uma certa forma, nossos problemas, entre aspas, inquietam Deus. Nossos problemas fazem com que o céu se preocupe comigo e com você. E sempre será assim. O que é que eu estou querendo dizer? Que o céu ele tem pleno conhecimento do que nós estamos passando. Que seu casamento ele pode ser uma incógnita para mim. O seu casamento ele pode não ser visto pela igreja, mas Deus sabe o que passa debaixo ocorre debaixo do teto da sua casa. Que os seus filhos, que a criação dos seus filhos, a dificuldade que você tem com eles, Jesus conhece.
Ele sabe ele sabe como se encontra hoje o seu lar, ele sabe como hoje encontra-se teu casamento, ele sabe hoje como encontra-se teu filho. Talvez você diga assim, mas pastor, essa mulher é uma privilegiada, porque ela viu Jesus, ela pode ter contato com Ele, ela pode ter se encantado com Ele, mas eu não. Talvez você diga isso. Deixa eu lhe dizer algo aqui para aguçar a sua mente. A palavra de Deus diz que para nós crentes, Ele foi assunto aos céus, mas Ele não nos deixou um observador. Ele não deixou para nós uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que olhe para a tua vida, comece a observar e diga o seguinte: bem que eu avisei. Eu não falei que esse menino não ia dar para nada, eu não disse que esse casamento ia cair por terra. Deus, Ele não disse que Ele deu esse tipo de pessoa. A terceira pessoa da Trindade não é um observador, não é alguém que cruza os braços e fica olhando para o desmantelo que se encontra na sua família e não faz nada. A Bíblia nos diz que Ele é o quê? Um consolador, o paracleto, o ajudador, o nosso advogado. Louvado seja Deus. Quem é Ele? É a pessoa que pega uma palavra como essa, que pega uma palavra como a de manhã e aplica no teu coração e tu sai por essas portas dizendo: Deus falou comigo e por essa razão eu vou descansar. É essa pessoa que trabalha em nosso favor, é essa pessoa que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é verdade? Como eu saí regozijado de manhã. A gente pensa que pastor sabe de tudo, é cheio de palavra de Deus, é nada. A gente precisa sentar e ser ministrado. A gente precisa sentar e ouvir. Por isso que eu louvo a Deus por vocês, né? Porque hoje eu saí daqui, irmãos, revigorado. Eu saí hoje daqui, irmãos, maravilhado com o Senhor. Porque o meu ajudador, o seu ajudador, pegou a palavra do pastor James e disse: toma, e eu recebi e fui para casa alegre demais. Eu não sou nem mãe, mas como eu fiquei alegre por isso, eu fiquei alegre demais por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer aqui com essas palavras? Que a fé que salva, ela vem da graça divina, e não da família a qual você pertence, ou da família, ou da igreja a qual você frequenta. Charles Spurgeon, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, uma fé pequena levará a sua alma até o céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. Eu acredito que essa mulher aqui, ela tinha uma fé enorme, e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: deixa eu dizer algo aqui para você. O céu sempre acalma a terra. O céu, ele sempre acalma a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus cuida de nós. Pai e mãe que está aqui nessa noite, como foi nos dito de manhã, nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nosso. Existe alguém que ama seus filhos mais do que você. Existe alguém que ama seu filho muito mais do que você. E ele não está alheio à sua dificuldade, ele se encontra no céu, governando todo esse maravilhoso universo. Por essa razão nós podemos crer na salvação dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Me permita um parêntese. Segunda-feira eu recebi uma pessoa lá em casa. Pessoa era envolvida com tudo quanto não prestava, tudo que você imaginar. E Deus salvou aquele homem. E por ele ser salvo, em atitude de alegria, ele começou a evangelizar no presídio. Ele disse a mim que estava numa esquina, esperando um companheiro para ir para o presídio, e o companheiro foi buscar um documento de identidade e não chegou, e ele ficou na esquina sozinho. Enquanto isso, chegou 2 pessoas ao lado dele. E quando ele olhou, ele os conheceu. Essas 2 pessoas eram parentes de um rapaz que ele tinha cometido um crime bárbaro contra ele. E um daqueles homens olhou para o outro e disse: me dê meu revólver. Esse meu colega abraçou a Bíblia e disse: vou para a glória, mas eu não vou correr. E ficou com a Bíblia abraçada numa esquina, e aquele homem pegou o revólver, olhou para ele, o outro disse: não mate não, que ele agora é crente. E discutiram por alguns minutos e foram embora. E nisso, o companheiro dele chegou para ele para o presídio, ele não disse uma palavra, e foram ao presídio evangelizar.
quando ele põe os pés no presídio, depois da revista que eles fizeram, que ele entra, um dos traficantes lá no presídio que tinha se convertido olhou para ele e disse: hoje mesmo, Satanás quis tirar a tua vida, mas o Deus que tu serve te poupou. Esse é o Deus que nós servimos. Você está entendendo? Tudo que se passa conosco é conhecido no céu. Tudo. Portanto, descansemos. Verso 25 e verso 26. A palavra do Senhor diz que certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher é grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. O que nos chama a atenção aqui? Como eu já disse, além dessa mulher ser uma pagã, ela era considerada pelos próprios judeus. O povo que morava nessa região de Tiro e de Sidom, eles eram considerados como cães. Ou seja, como pessoas que jamais o evangelho pudesse alcançar. Era alguém que ele olhava-se para ele e dizia: não tem jeito de se converter, não tem como servir a Deus. Então ela era considerada dessa maneira. Note, é digno de nota o seguinte: lembre-se que dessa região foi que originou-se Jezabel, a mulher de Acabe. A mulher do rei Acabe, o pior rei de Israel, que introduziu o culto a Baal dentro de Israel, veio da região de Tiro e de Sidom. Então essa mulher era conterrânea, essa mulher cirofenícia, ela era conterrânea de Jezabel. Mas o que me chama a atenção aqui, verso 25 e verso 26, o que nos chama a atenção nesses dois versos, é o discernimento que essa mulher teve. Uma pagã começou a ter contato com Cristo, porque ela ouviu, diz Mateus o seguinte, ela ouviu acerca de Jesus, que ele era o filho de Davi. Esse título é importante, Marcos não diz, mas Mateus diz, que ela chama Jesus de filho de Davi. O que ela estava dizendo? O único que podia fazer milagres. Ela ouviu acerca desse filho de Davi e ela creu. Agora o que me chama a atenção aqui, é o discernimento dela. Porque quando ela viu aquela situação na casa dela, olha o que ela concluiu: o problema da minha filha não é um problema conjuntural. O problema da minha filha não é o colégio que ela estuda. O problema da minha filha não é o bairro onde ela mora. O problema da minha filha, claro que eu estou conjecturando aqui, irmãos, não é a universidade que ele irá frequentar. O problema da minha filha não é porque ela não tem um tênis de marca, não é porque ela não possui um iPhone. O problema da minha filha não é isso, não. Ela discerniu que o problema da filha dela era espiritual. Ela sabia quem estava por trás daquela situação, que eu creio que deveria ser terrível. Como infelizmente muita gente hoje já não crê nisso, irmãos, ela tinha plena consciência que existia um inimigo real, que estava conspirando contra a sua família para destruí-la. Me permita aqui, qual é o grande problema de muitos cristãos? O mesmo problema de Eli. Eu tinha preparado esse sermão desde ontem, não é plágio do pastor Jamerson, viu? O mesmo problema de Eli. Por quê, irmãos? Porque lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 12 ao verso 14, aquela mãe desesperada entra no tabernáculo, para orar, para a Deus pedir um filho. Eli olha para aquela mulher e diz: tu estás embriagada, quando é que tu vai deixar de tomar bebida forte? Quando é que tu vai deixar de beber? Veja bem, Elias viu aquele problema de forma errada, mas interessante, Eli não percebeu que os filhos dele, Hofni e Finéias, estavam perdidos dentro da casa do Senhor. Eram filhos de Belial. Frequentavam a igreja, irmãos, mas eram vazios de Deus. Veja que coisa, Eli não percebeu isso. Eli percebia o defeito na vida dos outros, até quando não existia. Mas na família de Eli, Eli não percebia. E veja que você não pode dizer que Eli não era um homem de Deus, que ele era. Os filhos de Eli estavam perdidos nas barbas dele, debaixo da vista dele, e ele não percebia isso, os filhos perdidos. O que é importante aqui, eu gostaria que você anotasse isso. Onde nós estamos perdendo os nossos filhos? Onde o diabo está ganhando os nossos filhos? No lar. Não é na universidade. É no lar, ele está conseguindo isso.
Interessante, irmãos. Eu acho muito legal aquele texto, quando a Bíblia diz que os discípulos, eles foram atravessar o mar da Galileia. E começou uma grande tempestade ali. Né? E eu acho assim, importante dizer que alguns daqueles discípulos conheciam o mar da Galileia como a palma da mão. Cada centímetro daquele mar era conhecido pelos pescadores que eram discípulos. E de repente, aquele mar se volta contra eles. Aquilo que era tão familiar, aquilo que era tão conhecido, aquilo, irmãos, que era tão, digamos assim, seguro para eles, de repente, se volta contra eles. Sabe o que eu gostaria de dizer aqui? A Bíblia não diz se essa foi a primeira possessão demoníaca dessa menina. Possivelmente sim. Mas de repente, aquela moça que eu creio que a mãe criou com tanto zelo, que a mãe criou com tantos sonhos, que colocou talvez as suas fichas na vida dela para que ela crescesse e fosse, digamos assim, uma pessoa próspera na vida. Aquilo que era tão desejado por aquela mãe, de repente, começa a se voltar contra ela. Eu não sei se você está vivendo essa experiência. De repente, você já não conhece mais seu filho. De repente, você já não sabe quem você criou. Você não objetivou isso para ele, você não queria essa vida para ele, e de repente o seu filho e sua filha se tornam em algo que jamais você pensou que ele se tornaria. Essa mulher estava vivendo essa experiência. E eu repito, nós estamos perdendo nossos filhos no lar. Ou perdemos. Dentro da nossa casa, nas nossas barbas. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes, o diabo ele se apresenta na bravura de um leão. Mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. Ele é muito mais perigoso quando ele vem na sutileza de uma serpente. Aqui ele se apresentou com o rugido de um leão. Todo mundo que olhava praticamente dizia, essa menina está possessa. Mas como é difícil quando o diabo adentra dentro da nossa família, com os pezinhos de lã. Olha, há um salmo, não precisa abrir, eu vou citá-lo. Pelo menos os versos que nós vamos dizer para os irmãos. Há um salmo que muito fala ao meu coração. O salmo de número 101, verso 3 e 4. É um salmo de Davi. E no verso 3, Davi diz o seguinte, do salmo 101. Eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Deixa eu lhe perguntar algo aqui. Sabe o que Davi está dizendo? Se eu quiser que eu não me perca, nem meus filhos se percam, eu vou colocar um filtro nos meus olhos. Em que sentido? Tudo que é inútil, tudo que é perverso, tudo que é corrupto, tudo que é sensual, ou simplesmente tudo que é perda de tempo, eu não assisto, eu não compartilho, eu não permito que minha família veja. Você tem feito isso? O que nós temos assistido dentro da nossa casa? O que nós temos, irmão, gastado tempo à toa, perdendo tempo às vezes com programações que não edificam em nada a nossa família. O que seus filhos têm visto nos smartphones? Mas Davi continua no mesmo Salmo 101, verso 4, ele diz o seguinte, eu não quero conhecer o mal. Hoje, nós chegamos muito perto do pecado a ponto de sentir o cheiro dele. Eu gostaria de dizer a você o seguinte, ninguém pode brincar com o queijo do pecado, sem ser pego pela ratoeira. Pecado é pecado e nós não devemos flertar com ele, nós não devemos brincar com ele de maneira alguma. Então Davi diz isso, né, nesse Salmo 101, verso 3 e verso 4. Por quê? Porque ele entendia, infelizmente ele falhou como pai. Infelizmente Davi falhou também como pai. Como eu e você, irmão, nós temos falhas também. Não existe família perfeita. Não existem filhos perfeitos. Não existem pais perfeitos. Nós somos caídos. Mas enquanto nós podemos ter discernimento e temos um ajudador ao nosso lado, vamos lutar pela nossa família. O que eu acho interessante aqui é quando eu olho para a nossa geração. Quem são os ídolos da nossa geração? Quem são? Os violentos.
Quem são os ídolos de nossa geração? Os sensuais. Quem são os ídolos da nossa geração? Os perversos. São essas pessoas que infelizmente têm idolatrado, têm influenciado nossa juventude, nossos filhos. A gente olha para a juventude e diz, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Por quê? Porque esse mal tem adentrado dentro da nossa casa. E como pais nós temos permitido. Temos deixado ele ganhar espaço. E já não existe mais espaço para culto, já não existe mais espaço para disciplina, já não existe mais espaço em alguns lares, infelizmente. Veja que problema essa mulher está diante dela. Mas importante, o que essa mãe fez? Em primeiro lugar, no verso 5, a Bíblia diz que ela prostrou-se a seus pés. Olha, a necessidade, ela nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Talvez haja pessoas aqui nessa noite conosco aqui, que você já chegou a essa conclusão que eu vou dizer aqui, que nenhum ensino pode mudar a mente do seu filho, que nenhuma medicina pode curar o seu corpo, que aconselhamento é insuficiente. E você pode estar perguntando, e agora? Essa mulher, ela orou por alguém que não podia orar por ela. O que essa filha podia fazer por ela mesma? Nada. Mas ela falou pela filha. Há um conselho para nós aqui nessa noite. Pode ser que você não consiga jamais ter uma conversa franca com teu filho, com tua filha, quem sabe até com seu cônjuge, acerca do Evangelho. Eu quero lhe dizer algo aqui que pode lhe chocar. Não tem problema algum. Fale de Deus para essa pessoa que ele escuta. Ela orou por alguém que não podia orar por ela, porque nenhum de nós que aqui estamos, nós podemos dar um novo coração aos nossos filhos. Nós podemos dar a vida eterna aos nossos filhos. Nenhum de nós que aqui estamos, irmãos, nós não podemos transformar ninguém, nenhum de nós que aqui estamos. Contudo, nós podemos orar para que eles se convertam. Né? Nós podemos orar para que eles se convertam. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta a você, pai e mãe que está aqui nessa noite, é a seguinte. Reflita comigo. Nós lutamos tanto para alimentar nossos filhos, e é lícito, e é obrigação nossa, para vesti-los, para educá-los, para direcionar os filhos, até na hora de casar. Nós lutamos tanto, né? Eu tenho certeza que você luta, ou está lutando, ou vai lutar, se seu filho ainda é pequenininho. Mas interessante, será que nós temos essa mesma urgência de vê-los salvos? Você já pensou sobre isso? Como pai e como mãe, a gente se mata às vezes, não tem nem tempo para a gente, né? Está aí uma pessoa que fez isso por mim, minha mãe, 95 anos. E meu maior presente, o mês passado, foi um telefonema dela para mim. Ela disse, Rony, eu lhe amo, você é a coisa mais importante da minha vida. Nunca se esqueça disso. O maior presente que eu ganhei na minha vida. Né? Teologicamente ela está errada, que o maior presente da vida dela é Deus. Né? Mas eu entendo o que ela quis dizer. Na verdade, eu entendo o que ela quis dizer. Ei, nós como pais e como mães, nós nos preocupamos tanto com essas coisas. Mas deixa eu me dizer algo aqui a você. Não adianta ter filhos belos, educados, formados. Não adianta termos belos móveis, automóveis, seguro de vida, fazermos viagens internacionais, até belos pets, né? Se não existe relacionamento saudável entre pai e filho e entre cônjuges. Nada disso vale a pena. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Muitas vezes o lar se tornou um lugar perigoso. Está se tornando um lugar perigoso. Por quê?
É filho matando pai, pai matando filho, cônjuge se agredindo. É ou não é? Isso é realidade, meu querido. Isso é realidade. Mas essa mulher, ela prostrou-se diante de Deus. Vou te dar outro conselho aqui nessa noite. Mães que estão aqui, pais que estão aqui, filhos que estão aqui, que são convertidos, dobrem-se diante do Senhor, porque não existe oração não respondida. Às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz aguarde mais um pouco, mas não existe oração não respondida desde que esteja alinhada com Deus. Sua família, eu creio, é projeto do Senhor. Deus não teria trazido você aqui à toa, de maneira alguma, para estar gastando seu tempo, não. Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer que mesmo que nós sejamos pessoas irrecuperáveis para a sociedade, existe um Deus que responde oração. Essa mulher prostrou-se diante de Deus. Eu fico imaginando a cena, aquela mulher de joelhos diante do Senhor. Mas não só isso, irmãos. Verso 27 e verso 28. Era mais crente do que eu muitas vezes essa mulher. Muitas vezes. Olha o que diz o verso 27 e 28. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Que resposta! Você imagine você ir atrás de alento, atrás de conforto, atrás de uma palavra que trouxesse solução para a sua vida, e seu pastor olhasse para você e dissesse: não vou lhe atender. Aí você dizia: hoje mesmo eu vou sair dessa igreja, tiro para Cristo e vou para outro lugar, porque eu não congrego aqui mais não. Era ou não era? Eu acho interessante isso aqui. Porque Jesus olhou para aquela mulher e a comparou a um animal. O que Jesus estava dizendo àquela mulher era o seguinte: ei, nós não tratamos cachorrinhos como filhos. Hoje se trata, né? Mas no tempo de Jesus, até no meu tempo, já não se tratava cachorro como menino, como criança, como bebê. Hoje se trata. Mas no tempo de Jesus, como no meu, eu não sou contemporâneo de Jesus, tá bom, irmão? Cachorro se alimentava de resto de comida. Mesmo cachorro de cola, esse cachorro de madame, né? E Jesus diz: ei, primeiro a gente alimenta os filhos, para depois nós alimentarmos os cachorrinhos. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher continuou lá. E a pergunta, eu creio, na mente dessa mulher é o seguinte: o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, primeiro eu vim para os judeus. Primeiro eu vim salvar o meu povo. Se tiver alguma brechinha, e Jesus deixou a brechinha quando disse primeiro, eu salvo os gentios, eu salvo vocês. Mas essa mulher, ela continuou, ela achou uma brecha. O que ocorria no coração dessa mulher? Eu creio que ela pensava assim, ou ela podia ter feito a seguinte pergunta, né, na mente dela: essa regra é fixa, que não permite nenhuma exceção, ou essa regra é flexível? Ela continuou lá. O que nós faríamos? Seja bem sincero, se fosse você, ouvisse essa resposta. Irmão, nós voltaríamos para casa decepcionados. E a gente vinha no caminho dizendo o seguinte: esse Jesus é um engodo, esse Jesus é um antiético, ele não tem muita ética não. Mas na realidade Cristo estava testando essa mulher. Talvez na mente dela ela perguntou o seguinte, ela pensou assim: a gente pensa muito assim, né? O problema, irmão, de Jesus não ter me atendido foi minha nacionalidade. Por que eu fui nascer em Tiro e Sidom? Por que eu fui nascer na Síria? O problema é esse. Muitas vezes nós dizemos isso, né? Ai, Senhor, eu não persevero, eu não continuo em oração para o meu casamento, porque a igreja é longe. Eu não oro por meus filhos, porque eu não tenho muito tempo, sabe? Eu não vim de uma família de cristão. Eu não tenho tempo para Deus, minha agenda é muito lotada, sabe? Eu não tenho muita oportunidade, Deus abençoa tantas pessoas e não me abençoa. Sempre nós temos uma desculpa, é uma dor de cabeça. Irmãos, não está com disposição a vir para a igreja, sempre nós colocamos uma desculpa. E essa mulher não.
Eu gostaria de dizer uma coisa ao presidente Médici: não existe um lugar melhor do que esse que nós estamos num dia como hoje. Não tem palavra de vida eterna, irmão, não estou dizendo em outro lugar, claro que outras igrejas têm, mas a não ser numa igreja que prega a verdade, a não ser num lugar como esse. Para onde eu irei? Eu pergunto a você, para onde você vai? Que só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Essa mulher, ela continuou, e somado a isso ainda tem mais duas coisas. A mesma narrativa desse texto, o evangelista Mateus, no verso 23 do capítulo 15, ele diz o seguinte: os discípulos olharam para ela e disseram: Senhor, despede-a, não atende, Senhor, porque ela vem gritando atrás de nós. E o mesmo evangelista Mateus, ele diz o seguinte, que Jesus não disse inicialmente nenhuma palavra. Não existe mais nada perturbador para mim e para você do que o silêncio de Deus. É desafiador para qualquer cristão, imagine para uma pagã, você falar com Deus, no nosso caso em oração, e Deus continuar de boca fechada aparentemente. Isso, irmãos, causa náusea, isso causa desconforto, isso causa na gente muitas vezes, abala a nossa fé. Essa mulher estava vivendo isso, e mais, as pessoas que mais poderiam ajudar ela disseram que não ia ajudar. Pare um pouquinho aqui, faça uma leiturazinha da sua vida. Você é motivado a perseverar na sua fé pelo quê? Pelos tapinhas nas costas? Pelas pessoas que dizem que você é fenomenal, que você é fora do comum, que você é legal demais? É? Você é motivado a vir à igreja pelos aplausos? Pelas quantidades de paz do Senhor que você recebe? Você é motivado a vir à igreja porque você recebe muitas respostas de oração? Essa é a sua grande motivação? Se é, eu acho que não deveria ser. Eu acho que a sua motivação deveria ser a seguinte: eu me encantei por um homem que há 2000 anos atrás era filho de um carpinteiro. Ele resolveu morrer na cruz para me salvar. Prometeu que eu tinha vida eterna e vida em abundância. Eu me apaixonei por Ele, e eu não tenho mais razão de viver a não ser por Ele, para a glória dEle. Será que essa é a sua motivação? Se Ele me responde, amém. Se Ele não me responde, amém. Se Ele salva minha família, amém. Se Ele não salva minha família, amém. Eu vou continuar, porque eu não tenho outra saída para mim. Essa é a sua motivação? Se essa for a sua motivação, é a mesma motivação da mulher cananeia. Eu não tenho mais para onde ir, Senhor. Não existe outra alternativa, não existe. Era a motivação dessa mulher, meus irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? É muito fácil crer quando nós estamos cercados de milagres. É muito fácil crer quando tudo está dando certo. Conta gorda, filhos maravilhosamente salvos, lindos, maravilhosos, inteligentes. Lhe deu até um presente maravilhoso hoje. É fácil crer assim. Casamento indo tudo bem. É fácil crer assim. Assim, não precisa nem de Rivotril para dormir. Tudo está dando certo. O desafio qual é? É crer ou continuar crendo quando Deus não responde. Quando, por mais que você ore, o quadro dos seus filhos só piore. O desafio é continuar crendo assim, quando não lhe tratam como você acha que merecia. O desafio é esse, continuar crendo assim, quando o sermão lhe corta, e você não sai com raiva do pregador, porque sabe que você sabe que Deus tem cuidado tanto de você que tem falado com você. O desafio é continuar crendo assim, esse é o desafio. E essa mulher continuou. Olha o verso 28. Depois de ouvir isso, ela porém prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. O que ela está dizendo ali? Senhor, eu sei
que os cachorros, que o animal, ele não recebe o bife da casa, ele não recebe o melhor prato da casa, mas eles se alimentam dos restos. E ela está dizendo: Senhor, eu não quero tudo, para mim, as tuas migalhas bastam. Sabe o que ela está dizendo aqui? Eu não vou servir a ti, eu não estou aqui por obrigação. Você me permite um ponto aqui, por gentileza? Todos nós que estamos aqui, nós sabemos que passar tempo com alguém por obrigação é desonrá-lo, é desmerecê-lo. Porém, passar tempo com alguém por vontade própria é honrá-lo. O que é que eu estou querendo dizer? Ter um encontro com alguém por obrigação é humilhante. Mas, se for com alegria, é honra. Todo crente aqui maduro, você não deveria vir para a igreja arrastado. Você não deveria vir para a igreja porque fulano e beltrano telefona para você. Não. Você não deve vir à igreja por obrigação. Essa mulher, ela estava ali, irmãos, com alegria, honrando aquele que era o amado da alma dela, passou a ser o amado da alma dela. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez você não tenha a resposta. Do que Satanás se alimenta? Qual é o principal alimento de Satanás? Aí você pode pensar aqui e dizer: pastor, deve ser aqueles sacrifícios, né, que os espíritas colocam nas encruzilhadas, aquele cuscuz, aquele fubá, aquela galinha, aquela bebida. O alimento dos espíritos deve ser aquilo, né? Eu digo a você, meu querido, que não. O alimento predileto de Satanás, sabe qual é? A sua fé. Lá em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, Jesus diz a Pedro o seguinte, diz: Pedro, o diabo pediu para te peneirar. O que era que ele estava dizendo ali a Pedro? Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, o diabo pediu para te colocar numa peneira e te espremer. Você já peneirou goma, né? Você coloca, por exemplo, a peneira, coloca a goma em cima e você começa a pressionar a goma para sair bem fininha. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Para peneirar, para passar tudo, o caráter, o orgulho, a perseverança, tudo de Pedro ia passar. Mas o que era que ia ficar na peneira? A fé. Satanás queria que Pedro perdesse a fé. Por isso que Jesus diz: eu orei por ti, para que tu continuasse na fé. Está lá. Satanás se alimenta da sua fé. Se você perder isso, era o que estava a ponto, sendo testado aqui. Se nós perdermos a fé em Jesus Cristo, irmão, nós estamos fritos. Se o diabo ele conseguir colocar na sua mente, na minha mente, que nós não somos filhos de Deus, ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha. Se ele colocar na minha mente, na sua mente, que você não é mais amado, que você não tem mais jeito, se é isso que ele tem tentado fazer, cuidado. Possivelmente ele está numa batalha travando com você, tenha cuidado. E ele se alimenta exatamente disso, da nossa fé. Eu não sei você, mas como às vezes tem dia que é difícil orar. Você não tem vontade, você arruma 1001 desculpas, vou fazer aquilo, vou fazer para não orar. Veja como a batalha é grande. Faça um propósito, você e Deus. Por exemplo, esse ano eu vou orar, eu vou ler, não é ler de carreira não. Eu vou ler, capítulo por capítulo a Bíblia. Vai ser um desafio. Diga, tal dia, tal hora eu vou colocar em minha agenda, é momento de orar. Eu posso estar fazendo o que fizer, mas tal dia, tal hora eu estou orando. Veja que desafio é. É desafiador, irmãos. E ele sabe disso. E ele se alimenta exatamente da nossa fé. Já concluindo, verso 29 e verso 30. Olha aqui. Olha o que Jesus exaltou nessa mulher. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas
verso 29, perdão. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, ou seja, por causa da tua fé, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Meu querido irmão e irmã que está aqui nessa noite, a fé, ela é morta para a dúvida. A fé, ela é surda para o desencorajamento. A fé, ela é cega para as impossibilidades. E ela não vê nada a não ser o sucesso em Deus. Interessante, eu estava lendo um pouquinho da biografia de um pregador chamado Richard Baxter. Ele era um pregador puritano. E por muito tempo, assim, por 3 anos, esse homem altamente capacitado por Deus, pregou de todo o coração, com todo o esmero, a um povo rico e sofisticado. Mas ele não viu resultado algum. E Baxter fez a seguinte oração: Senhor Deus, faz este povo se converter, ou então que eu morra. E ele diz, o seguinte, conforme relato do próprio pregador, ele diz o seguinte: foi como se Deus tivesse dito em voz alta, Baxter, você está trabalhando no lugar errado, você está esperando que o avivamento venha por meio da igreja. Tente pelo lar, tente pela casa das pessoas. E esse pastor começou a visitar família por família e começou a organizar os altares nas famílias. Entenda altares o seguinte: cada pai e cada mãe piedosa começou a orar pelos seus filhos, começou a pregar para os seus filhos, começou a evangelizar seus filhos. Interessante que a biografia diz o seguinte, que o Espírito Santo ateou um fogo tão grande naquela congregação, que fez dela uma igreja forte. Quando eu li essa declaração, sabe o que eu fiz? Eu fiz a seguinte pergunta: será que nós não estamos esperando que a igreja faça aquilo que deve ter início dentro de casa? Será que nós não estamos pensando ou pedindo a Deus, e não tem nada de errado com isso: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Mas nós não temos mais lutado pelos nossos filhos. Nós não temos mais chorado pelos nossos filhos. Nós não temos mais pedido a Deus para alcançar o coração dos nossos filhos. Nós temos sido, irmãos, às vezes, negligentes nesse sentido. Eu sei que muita gente brinca. Eu sei que a gente acha que pelo simples fato de nossos filhos terem nascido em lar cristãos, eles são crentes. E eles não são. Você tem que lutar pelas almas deles. Nós temos que orar pelas almas deles. Eu vi esse relato desse pregador e falou muito ao meu coração. Por quê? Porque eu creio que o verdadeiro avivamento pode vir sobre a igreja, por intermédio de pais e mães dedicados, que esforçam-se no treinamento espiritual dos filhos, a partir do lar. O Espírito Santo, irmãos, pode encher a igreja do Médici? Pode, e eu creio que ela deve encher. Quando nossos filhos deixarem de se encantar por Anitta. Quando nossos filhos, irmãos, deixarem de ver Neymar como nossos ídolos. Começarão. Quando nossos filhos verão que nossa postura dentro de casa é diferente ou é a mesma que a igreja, o avivamento com certeza começará. Sabe qual é a nossa oração nessa noite? Que Deus conceda à sua igreja pais e mães dispostos a lutarem por suas famílias. Não perca não. Lutem por eles. Lutem por eles. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite.